Começando mais um programa da EBD, Escola Bíblica em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor. Já te convido para ficar conosco até o final desse ensino, até o final desse vídeo. E para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se você quiser, se inscreva, dá o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos para as pessoas que você conhece. Te peço também que pegue o seu bloco de anotação, a sua caneta, a sua revista, a sua Bíblia e vamos ao comentário da nossa lição de número 9. Hoje estaremos comentando a lição de número 9, a lição de adulto, cujo tema é o avivamento pentecostal no Brasil. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Na verdade prática, nós temos Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos Apóstolos, capítulo 19, verso 1 ao 7. Não vamos fazer a leitura devido ao nosso tempo. A introdução da nossa lição, ela está dividida em 3 partes. Primeiro, o movimento de Atos se repete no Brasil. Segundo, o nascimento de um novo movimento. E terceiro e último ponto, a expansão do avivamento pentecostal. O objetivo da nossa lição são 3. Mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil, pontuar o nascimento do novo movimento. Terceiro, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Iniciando em nossa introdução, sem mais demora, nós temos aqui a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irresistível, em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nessa lição. Então vamos para o nosso conteúdo. Nós temos aqui no nosso primeiro ponto da lição 9, eu fiz aqui uma síntese, um resumo, para nós termos aqui um vídeo, não tão longo, mas um vídeo assim compatível para que possa os nossos internautas ter a paciência de assistir. Se a gente faz um vídeo longo, fica cansativo. Então, fiz uma síntese, um resumo, para ficar bem didático e para você aprender bem a palavra de Deus, a lição de número 9. Então, no nosso primeiro tópico da nossa lição, o movimento de Atos se repete no Brasil. No primeiro ponto do primeiro tópico, nós temos Pentecoste entre os salvos. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, em Atos, no capítulo 19, precisamente no versículo 2, e prega para os discípulos de João Batista, ali Paulo ensina a respeito da fé pentecostal e das verdades paracletológicas. Paulo ensina para aqueles homens, quando ele chega na cidade de Éfeso. E ocorre algo semelhante com o que ocorreu com o eunuco de Candace. Quando Filipe ensina o eunuco a respeito de Isaías 53. Então, o eunuco estava lendo Isaías 53, em uma estrada deserta, o Espírito Santo fala com Filipe e pede para que ele vá àquele lugar e ensine a palavra ao eunuco. E Filipe, obedecendo
a voz do Espírito Santo, se achegou àquele carro aonde estava o eunuco lendo Isaías 53 e perguntou se ele entendia o que ele estava lendo. E ele disse: como vou entender se alguém não ensina? E ele ensinou, o eunuco creu e foi batizado em águas. Felipe disse: o que te impede de ser batizado? Nada, porque você creu, então batizou ele nas águas. Da mesma forma que ocorreu com Paulo, né? Aqueles homens, aqueles 12 homens, haviam sido batizados só no batismo de João Batista e nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. E quando Paulo ensina aqueles homens, então ele impõe a mão, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, falavam em outras línguas e profetizavam. A importância do missionário, a importância de levar a palavra de Deus. Então Paulo faz a seguinte pergunta: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes a ele Paulo: em que foste batizado? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E era ao todo uns 12 homens. Olha que maravilha, né? Quando Paulo então ministra a palavra, ensina a eles a respeito do Espírito Santo, é lógico que aqui está resumido, né? Mas Paulo certamente ensinou aqueles homens a respeito dessa segunda bênção que é o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e eles creram e foram batizados, falaram em línguas e profetizaram. Nós vemos nesse episódio, tanto de Paulo como de Filipe, a importância do ensino da palavra de Deus. Se Filipe não ensinasse, né, não obedecesse à voz do Espírito Santo e não ensinasse o eunuco, ele teria perdido a bênção da salvação. E se Paulo não ensinasse os 12, né, eles teriam perdido a segunda bênção após a salvação, que é o batismo com o Espírito Santo. Então a primeira bênção e maior bênção é a salvação. E segunda é o batismo com o Espírito Santo, e assim sequentemente, né? No segundo ponto da nossa lição, do primeiro tópico, está a plenitude do Espírito. Há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Primeira experiência, a salvação. Segunda experiência, o revestimento de poder, que é o batismo com Espírito Santo. Tá? Temos na primeira bênção, na salvação, que é a mais sublime e a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, e temos também uma segunda bênção, que é o revestimento de poder para quem já é salvo, que é o batismo com o Espírito Santo. Então essas são as duas maiores bênçãos, a primeira, a salvação, e a segunda, o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é depois da salvação. É lógico, você pode perguntar, mas alguém pode ser batizado na hora que aceita Jesus? Sim, mas não é regra. Geralmente é após aceitar a Jesus, é ministrado o ensino como Paulo ensinou, e a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas existem exceções, toda regra. E pode que alguém aceite a Jesus e já é batizado no ato. Então, o batismo com o Espírito Santo é depois da salvação e ele é separado da salvação. Ele não tem nada que ver com a salvação. Quando a pessoa é salva, ela já é santificada, ela já recebe uma bênção tríplice, que é a regeneração, a justificação e a santificação. No ato que a pessoa aceita Jesus, ela é salva e recebe o Espírito Santo, é claro. Tá? E o fruto do Espírito já começa a operar a partir
do momento que a pessoa é salva. Então, a partir do momento que a pessoa é salva, ela já recebe o Espírito Santo e ela começa a produzir o fruto do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo já está nela, já está com ela, já reside nela. Tá? Então, então, o batismo com o Espírito Santo, agora, nós vamos ver, essa é a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. No Espírito Santo. Não é uma confirmação da salvação. Essa segunda bênção é um revestimento de poder para a pregação do Evangelho. Tá? Então não tem nada a ver, né, o batismo. Alguém diz que se alguém não é batizado com o Espírito Santo, não é salvo. Não é verdade. A pessoa aceita Jesus e talvez nunca foi batizado com o Espírito Santo, ou não é batizado, ou não recebe o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, e se ela partir para a eternidade, ela é salva, porque a salvação independe do batismo com o Espírito Santo. Porém, os salvos são batizados com o Espírito Santo. É a mesma coisa a ordenança da Santa Ceia. A Santa Ceia não salva, mas o salvo tem que participar da Santa Ceia. O batismo nas águas não salva, mas o salvo, após ser ensinado, é necessário que ele seja batizado nas águas. Tá? Então, isso é importante, não podemos misturar. Tá? A salvação é pela graça, é independente dessas ordenanças. É independente do batismo com o Espírito Santo, é independente do batismo nas águas, é independente da Santa Ceia. A pessoa é salvo pela graça. Mas o salvo tem que participar da Santa Ceia, o salvo tem que ser batizado nas águas e o salvo pode receber o revestimento com o Espírito Santo, ser batizado para a pregação do Evangelho com poder. Está em Atos 1:8, é só você ler lá o que Jesus disse, tá? E recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Conclusão desse segundo ponto. O batismo no Espírito Santo não é salvação, mas os salvos são batizados com o Espírito Santo. Outra observação que nós vamos fazer aqui, o batismo no Espírito Santo, ele acontece com evidências do falar em língua estranha. Tá? Isso está oficializado na nossa declaração de fé. O batismo do Espírito Santo só acontece com evidências do falar em línguas estranhas. Tá? Só uma observação para vocês aprenderem. No terceiro ponto do primeiro tópico, tem aqui chamados por Deus. Fala da chegada de Daniel Berg e Gunnar Vingre no Brasil em 19 de novembro de 1910. As igrejas históricas ou tradicionais eram as únicas igrejas evangélicas que predominavam no início do século XX no Brasil. E por essas razões, os crentes salvos, como os 12, semelhante aos 12 homens de Efésio, ainda não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Então, os crentes salvos no Brasil, através das igrejas históricas, tradicionais, não conhecia o batismo com o Espírito Santo como aqueles que foram encontrados por Paulo em Efésios. Até porque as igrejas tradicionais, elas acreditam, elas são cessacionistas. Elas acreditam que o batismo foi só na igreja primitiva, ali em Atos dos Apóstolos. E após cessaram os dons, o batismo com o Espírito Santo, cessaram. Mas nós somos continuistas. E por isso nós cremos que o Espírito Santo continua batizando. E inclusive temos aqui esses dois pioneiros que trouxeram o pentecostalismo para o Brasil, confirmando essa verdade. Tá? Então as igrejas históricas ignoravam o batismo com o Espírito Santo, mas Deus usou esses dois pioneiros e trouxe, já não havia mais condições do povo cristão ignorar o batismo com o Espírito Santo. Então, eles trouxeram para o Brasil. Porém, esses dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Vingre, enviados de Chicago, Estados Unidos, eles viajaram até New York, só com o dinheiro da passagem. Lá Deus providenciou e um homem de Deus deu o dinheiro para eles pegarem um navio
a conta da passagem do navio, e eles vieram para o Brasil, né, ali pegando um navio em New York, ali Estados Unidos da América. Para mostrar a esses cristãos, eles vieram para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa do Espírito Santo, tá? Esses cristãos tradicionais. E as experiências gloriosas dos Atos dos Apóstolos passaram a se repetir em terras brasileiras, tornando-se ser possível, né? Ser possível um cristão ser mais fervoroso pelo poder do Espírito Santo. Tá? Então, o poder do Espírito Santo é para nos dar mais fervor, mais coragem, mais ânimo para a pregação do Evangelho. Ser-me-eis testemunha, né, até os confins da terra. No segundo ponto, ou segundo tópico da nossa lição, temos aqui o nascimento de um novo movimento. Tá? Primeiro tópico, ou primeiro ponto do segundo tópico, a pregação do avivamento pentecostal. Tá? A pregação do avivamento pentecostal tem 4 pontos principais. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus breve voltará. Esses eram os 4 pontos usados pelos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Tá? Esses eram os 4 pontos que eles usavam, até porque eles não falavam o português ainda claramente, né? Eles falavam com dificuldade. Então, esses eram os 4 pontos que eles pregavam em português. Tá? Jesus salva, né? Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus breve voltará. E Jesus cura. Tá? Então, esses eram os 4 pontos. Uma mensagem que parece simples, mas ela não é tão simples assim, tá? Essa pregação não é tão simples assim, mas ela envolve um significado fundamental do Evangelho. Qual o significado desses 4 pontos? O primeiro ponto, por exemplo, Jesus salva. É a primeira e a maior bênção que abrange a justificação, a santificação e a regeneração. Então não é tão simples assim. O segundo ponto, Jesus batiza no Espírito Santo. Não é para confirmar a salvação, mas é para revestir o crente de poder para a pregação do Evangelho. Então, o batismo com o Espírito Santo, esse segundo ponto, não é para confirmar a salvação que o crente aceitou. Não, é para revestir o crente do poder para a pregação do Evangelho. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, eles pregavam a cura divina, que são os sinais que seguem os que creem. Era necessário, porque através dele, grandes sinais de curas, milagres, até mortos ressuscitando, onde os pioneiros passavam. Então, esses sinais acrescentavam aqueles que haviam de salvar. As pessoas viam esses sinais e criam em Jesus Cristo e eram salvos. Então, a importância das curas. Quarto e último ponto da pregação de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles pregavam também que breve Jesus voltará, porque eles eram pré-tribulacionistas. Tá? Eles não acreditavam que Jesus voltaria depois da grande tribulação, mas que a qualquer momento Jesus estaria voltando. O nosso pentecostalismo, desde 1916, de maneira oficial, na nossa declaração de fé, fundamentais, é pré-tribulacionista. E os nossos pioneiros que chegaram aqui em 1910 também, né, já eram pré-tribulacionistas. Então, essa questão da nossa teologia pré-tribulacionista, ela foi oficializada, né, é lógico, houve bastante, como dizer, debates, né, houve bastante reuniões, tá, eclesiásticas para discutir a questão do pré-tribulacionismo, e ele foi oficializado nos Estados Unidos em 1916 e aqui no Brasil, então, chegou para nós, e nós temos na nossa declaração de fé, né, essa verdade oficializada. Nós somos pré-tribulacionistas, nós queremos que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação.
e a qualquer momento, tá? E os sinais que estão acontecendo no mundo, né, que nós estamos vendo, terremoto a 6,9 na escala de Hitler, de Richter, tá? Que abalou ali a Turquia, matando ali muitas, né, dezenas, centenas de pessoas, tá, ok? As ameaças de guerra entre os Estados Unidos, de guerra atômica entre os Estados Unidos e a Rússia, certo? As enchentes, as catástrofes que estão acontecendo no Brasil, tudo isso indica que Cristo está prestes a voltar. Não é o fim, é princípios de dores, porém a igreja será arrebatada. E aí haverá, depois do arrebatamento, a grande tribulações, 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Essa grande tribulação, ela não é local, mas ela é global, que nunca houve e nem haverá depois dessa, tá? E depois da grande tribulação, haverá o milênio. Só depois do milênio e do trono branco virá o fim de todas as coisas e haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a paz, a alegria e a vida eterna. Tá? Avançando para o segundo ponto do nosso segundo tópico, crescimento e perseguição. Tá? A perseguição contra os pentecostais foram grandes, foram acirradas aqui no Brasil. Tá? Daniel Berg e Gunnar Wingre foram várias vezes ameaçados de morte, tentaram impedir os primeiros batismos feitos aos cristãos, né, pelos missionários, os nossos pioneiros. Houve registro de apedrejamento durante o culto, fazendo assim os irmãos saírem para se refugiarem contra as pedradas em outro lugar, acabando assim com o culto naquele momento. O catolicismo romano se revoltou contra eles, contra os pioneiros, contra o movimento pentecostal. As próprias igrejas tradicionais, históricas, se sentindo incomodadas, perseguiram também os missionários e esse movimento, né, através deles. Então eles sofreram muita perseguição, mas não desistiram, porque eles tinham certeza de quem tinha enviado eles, de quem tinha chamado eles para essa grande obra. E tiveram várias perseguições, mas isso não impediram o crescimento da igreja pentecostal no Brasil. Mateus 16, 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso cumpriu-se e está cumprindo. O Senhor deu muito livramento ao seu povo, Salmo 34 e 7. Então, nada pode impedir o crescimento da igreja no mundo, porque quem está na frente é o nosso Senhor Jesus Cristo. E contra ele não há nada que possa impedir. Avançando para o nosso terceiro tópico nosso terceiro ponto do nosso segundo tópico, curas divinas. Tá? No diário de um pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Wingre, tem o relato de curas de enfermidades incuráveis. Tá? Houve uma mulher que tinha uma enfermidade incurável, foi curada. A própria Celina, tá? Que foi a primeira a ser batizada, a irmã Celina, aqui no Brasil, foi curada de uma enfermidade dos lábios. Tá? Cura de paralíticos, pessoas com febre, várias pessoas com malária, com febre aqui no Brasil, foram curadas. Tá? Um homem que viu o seu filho morrer, tomando-o no braço e começou a orar e a clamar ao Senhor em nome de Jesus, né? Imediatamente a criança voltou à vida, tá? E houve muitos que creram em Jesus por causa desse milagre e aceitaram a Cristo como Salvador. Muitas pessoas se converteram por causa desse milagre, ok? Então esse é o sentido, né? O significado da cura, da pregação que Jesus cura. Esses são alguns de muitos sinais poderosos, tá, que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros, né? Mateus 16 e 20. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome.
Avançando para o nosso terceiro tópico da nossa lição, e último tópico, a expansão do avivamento pentecostal. Então, nós vamos ver agora a expansão do avivamento pentecostal. Primeiro ponto, um modelo centrífugo. Tá? O que é um modelo centrífugo? O modelo centrífugo é o contrário do modelo centrípeto. Tá? Centrífugo é o avivamento que, a partir de um determinado lugar, o evangelho é levado por toda a parte. Tá? Então é de dentro para fora. E o que Jesus falou, dizendo, ser-me-eis testemunha em Jerusalém. Então Jerusalém é o ponto de partida. Jerusalém era o lugar do avivamento, era o ponto de partida do avivamento. E eles deveriam, a partir de Jerusalém, né, ir por Samaria, Judéia, né, e até os confins da terra, pregando o evangelho de Cristo. Então, isso é um avivamento centrífugo. Ou seja, a partir de Jerusalém, o avivamento deveria ser levado para todas as partes do mundo. Centrífugo é o que se afasta do centro, de dentro para fora. E centrípeto é o que atrai para o centro. Isso é a diferença, tá? Então, entre centrífugo e centrípeto. O que aconteceu na igreja primitiva? Eles estavam todos reunidos e não queriam sair para pregar o evangelho. Deus permitiu, estava tendo um avivamento centrípeto, centralizado, no centro. Mas quando Deus deu, né, um avivamento centrífugo, então houve uma perseguição e eles saíram do centro para todas as partes pregando o evangelho. Esse é o significado do avivamento centrífugo, ok? O avivamento é para ser levado e não para ficar centralizado em um único lugar. Tá? Segundo ponto do nosso terceiro tópico, um crescimento acentuado. A partir de 1945, houve um crescimento exponencial do movimento pentecostal em todo o mundo. E agora nós vamos ver aqui, em particular, no Brasil. O pentecostalismo no Brasil cresceu assustadoramente devido à evangelização e o discipulado de porta em porta, de pessoa por pessoa, por meio do evangelho de Cristo. Em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas, em 2010. Tá? Certamente, nos próximos anos, continuará crescendo esse número. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então, veja a importância do discipulado, do evangelismo, né? Como cresceu o povo que vai morar no céu. Chegando para o final da nossa lição, dessa poderosa e maravilhosa lição, né, nós vamos aqui fazer a conclusão dessa lição. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o Senado, ou cenário religioso, era o sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo e com sinais evidentes de falar novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Então elas não admitiam. Tá? E essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcadas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então chegou o tempo, né, da ignorância a respeito do Espírito Santo acontecer. E o Espírito Santo veio fazer sua obra aqui no Brasil. Começando lá na Rua Azusa. Ali havia 100 anos que não havia o batismo com o Espírito Santo. Ninguém sabia quem era o Espírito Santo. E nós vemos ali o nosso pastor William J. Seymour, né, trazendo o batismo com o Espírito Santo.
que ali nos Estados Unidos tinha uma segregação racista, né? Que os negros não podiam assistir aula junto com os brancos. Então Seymour, pro lado de fora da classe, pela janela, ele assistia a aula de um grande ensinador da palavra de Deus, tá? Em um seminário. Não vou lembrar o nome dele agora, certo? Mas depois, mais tarde, esse não era culpa desse ensinador, essa lei que tinha nos Estados Unidos, essa segregação, tá? entre pretos, negros e brancos, ok? Mas mais tarde, esse professor ficou amigo de Seymour. E Seymour, né, trouxe, isso aconteceu antes, aí ele trouxe para a Rua Azusa o batismo com Espírito Santo, tá? Ministrado por esse professor, e ele na Rua Azusa houve esse grande movimento, né, pentecostal, através do pastor Seymour, tá? Um homem leigo, sem estudo, porém cheio do poder de Deus. O avivamento ali foi tão grande que o jornal de Los Angeles, Time Los Angeles, né? O jornal registrou os loucos da Rua Azusa. As pessoas, né, pareciam que estavam loucas, mas isso é confirmação da palavra de Deus. Porque Deus não escolheu, né, Ele escolheu os loucos para confundir, né, as pessoas sábias. Ele escolheu as coisas vis para confundir as que são, né? Então isso é bíblico. Então nós precisamos, né, de alcançar, de ser digno de ser chamado loucos por Jesus. Porque é só aqueles que é louco, apaixonado por Cristo, têm coragem de pregar a palavra de Deus com ousadia através do revestimento do poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye.